Oi galera, vou falar um pouco hoje sobre o Teorema de Pitágoras, falar um pouco da história e um pouco do desenvolvimento. Pitágoras, ele foi um filósofo e matemático grego, nasceu por volta do ano 569 a.C. em Samos, uma ilha do mar Egeu situada perto de Mileto. A história de Pitágoras ela se resume basicamente em viagens. Quando ele nasceu, foi incentivado a estudar logo cedo. Daí ele começou a estudar música, filosofia, matemática e quando foi crescendo, isso foi adiante. Ele vem se tornar um professor dessas matérias. Ele começa a ter muitas ideias revolucionárias na cidade onde ele nasceu e começou a dar aula. Disso ele é expulso, ele é perseguido. Daí ele muda para a cidade de Crotona, na Itália, e disso ele abre uma escola chamada Escola Pitagórica. Nessa escola ele tem os seus seguidores, todo mundo naquela época ele falava muito de religião também, e naquela época ele era visto como um dos filósofos mais inteligentes. Depois disso, novamente ele foi perseguido e teve que mudar para o Egito. No Egito, a, ele começa a observar as pirâmides e daí ele começa a pensar no Teorema de Pitágoras, né, que é o foco dessa aula de hoje. Considere como unidade de medida a área de cada quadradinho formada por palitos da figura 1 ao lado. Notamos que a área do quadradinho maior é igual à soma das outras áreas dos quadradinhos menores, ou seja, a gente vai considerar cada quadradinho desse área 1. Se a gente perceber, das figuras menores, a gente tem o menor quadradinho com área 9, o segundo menor quadrado, o outro quadrado menor com a área 16 e o maior com a área 25. Para observar, 25 ele vai ser igual a 16 mais 9. Temos também que o 25 ele é igual a 5 ao quadrado, 16, 4 ao quadrado e 9, 3 ao quadrado. Se a gente puder reescrever esses números, então podemos fazer a igualdade dessa forma. O quadrado, que é a área do maior quadrado, é igual à soma dos quadrados menores. Note que 5, 4 e 3 são as medidas dos lados dos quadrados. Assim da figura ao lado, consequentemente, as medidas dos respectivos lados do triângulo retângulo. Essa relação entre o quadrado das medidas dos lados desse triângulo retângulo é válida para todo triângulo retângulo e é conhecida como Teorema de Pitágoras. Sim, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. É isso que fala o Teorema de Pitágoras. E eu vou falar um pouco, eu vou demonstrar para vocês como que surgiu. Essa demonstração do Teorema de Pitágoras não inicia a partir de um triângulo retângulo dado, mas sim de 4 triângulos retângulos, cuja hipotenusa vale A e os catetos valem C e B. Veja só, eu vou ter o primeiro triângulo retângulo, segundo, terceiro e o quarto. Gente, esses triângulos eles são congruentes, viu? São todos iguais. Eu vou pegar esses 4 triângulos e colocar de uma forma, todos dessa forma, que formem um quadrado. A gente vai trabalhar com as áreas dessas figuras. Primeiro, eu vou pegar a área dos triângulos retângulos, ou seja, a base vezes a altura, divido por 2 e multiplico por 4. Por quê? Porque existem 4 triângulos nessa imagem. Ou seja, base vezes uma altura e divido por 2 e multiplico por 4, porque existem 4 triângulos nessa imagem. Mais a área desse quadradão aqui de dentro, que é base vezes a altura, ou seja, A vezes A, que é A ao quadrado, igual a área desse quadrado de fora, que seria esse lado vezes esse lado, base vezes a altura. Como esse lado é C,
C e B, ou seja, C mais B, e esse lado também é C mais B, e a gente vai fazer um produto notável aqui. C mais B elevado ao quadrado. Desenvolvendo, a gente pode simplificar esse 2 com esse 4, que só vai restar no final 2bc mais a quadrado igual, desenvolvendo esse produto notável, a gente vai ter que c ao quadrado é igual mais 2bc mais b ao quadrado. Fazendo as devidas simplificações, a gente vai obter esse resultado que a gente queria, que a área, ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto, ou seja, o que a gente queria obter. Aplicações. Podemos utilizar o Teorema de Pitágoras para o cálculo da diagonal de um quadrado. Para isso, consideramos o seguinte quadrado: o quadrado A, B, C e D, com os lados medindo L. Como os lados do quadrado são iguais, todos os lados irão medir L, e a diagonal medirá D. Observe que ao traçar a diagonal, forma-se no quadrado um triângulo retângulo, o triângulo ACD. Aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, temos algumas informações nesse triângulo. Sabemos que D será a nossa hipotenusa e L serão os nossos catetos. Desta forma, temos que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. D é igual a raiz de 2L ao quadrado. Portanto, a diagonal será dada pela expressão L raiz de 2. Podemos utilizar o Teorema de Pitágoras também para o cálculo da altura de um triângulo equilátero. Para isso, consideremos o seguinte triângulo equilátero: o triângulo ABC. Traçando a altura do triângulo equilátero, como todos os lados do triângulo equilátero são iguais, a reta AH dividirá a base desse triângulo em duas partes iguais, L sobre 2. Desta forma, temos que o cateto do triângulo AHC coincidirá com a altura do triângulo equilátero. Aplicando o Teorema de Pitágoras, temos que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 é igual a L ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, passando L ao quadrado sobre 4 para o outro lado da igualdade. Daí obtemos que H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4, fazendo MMC. Daí vamos ter que H vai ser igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Portanto, a altura desse triângulo equilátero será dada por L raiz de 3 sobre 2. Agora vamos fazer alguns exercícios. Imaginando hipoteticamente que um campo de futebol retangular mede 24 metros de comprimento por 18 metros de largura, se um atleta andar na diagonal desse campo, ele conseguirá andar ida e volta em um total de quantos metros? De acordo com o Teorema de Pitágoras, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. De acordo com o exercício, temos que o campo de futebol tem 24 metros de comprimento e 18 metros de largura. E ele tem uma diagonal, que é o percurso que o atleta faz. Chamamos essa diagonal, que é de x. 24 metros será um dos nossos catetos, 18 metros será outro cateto. E x chamaremos de hipotenusa. Agora, fazendo as continhas, vamos ter x ao quadrado
igual a 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Lembrando que 24 é um cateto, 18 é outro cateto e x é o valor da nossa hipotenusa, o que iremos achar, ou seja, a diagonal. 24 ao quadrado é igual a 576 e 18 ao quadrado é igual a 324. Somando os dois, temos 900, ou seja, x ao quadrado é igual a 900. Passando o quadrado para depois do igual, ele se transforma em raiz, ficando x igual a raiz de 900. A raiz de 900 é igual a 30. Só que não devemos esquecer que a questão pede o percurso de ida e volta. 30 é o valor só da diagonal, ou seja, de apenas um percurso. Para sabermos tanto a ida como a volta, multiplicamos por 2, tendo a distância total de 60 metros. Obrigado pela atenção de vocês. E aqui ficou um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Espero ter ajudado vocês na compreensão desse conteúdo.